IRPF: Histórico, conceito, incidências, alíquotas, legislações. Imposto de Renda à Pessoa Física, IRPF. A instituição do IR no país. O Imposto de Renda foi instituído através da Lei 4.625, de 31 de dezembro de 1922, que orçou a Receita Geral da República dos Estados Unidos do Brasil para o exercício seguinte. Artigo 31. Fica instituído o Imposto Geral sobre a Renda, que será devido anualmente por toda pessoa física ou jurídica residente no território do país, e incidirá, em cada caso, sobre o conjunto líquido dos rendimentos de qualquer origem. Antes de 1922, tivemos o Imposto sobre Vencimentos, criado em 1843 e suprimido 2 anos após, mas que voltaria a ser cobrado outras vezes através do Imposto sobre Dividendos e o Imposto sobre os Lucros. A importância do Imposto de Renda. O Imposto de Renda tem algumas características que o tornaram importante e que merecem registro. Desde 1979, é o tributo federal de maior arrecadação. Entre 1943 e 1978, alternou a liderança com o Imposto de Consumo, IPI. Os contribuintes que se dirigem à Receita Federal ou acessam ao seu site querem, em grande parte, informações sobre o imposto de renda, tais como restituição, conta corrente, malha, CPF, CNPJ, dúvidas sobre preenchimento de declaração, programas de preenchimento e entrega da declaração, etc. O imposto de renda permite seguir os princípios de justiça fiscal e social. Não se pode falar de justiça fiscal sem passar pelo imposto de renda. O imposto de renda pode ser cobrado de acordo com a capacidade contributiva, conforme preconiza o artigo 145, primeiro da Constituição, sendo mais adequado a uma melhor distribuição de renda. Como o imposto de renda tornou-se o número 1 em arrecadação. Nos primeiros anos, a participação do imposto de renda na receita tributária da União era pequena, algo em torno de 3%. Dos impostos federais, só arrecadava mais que o imposto sobre loterias. Paulatinamente, a arrecadação foi aumentando em termos nominais e reais. Na década de 1930, a participação do imposto de renda já ultrapassava 8%. O imposto de importação mantinha uma liderança histórica, seguido cada vez mais de perto pelo imposto de consumo. Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, a queda do comércio internacional trouxe reflexos à receita dos impostos aduaneiros, visando, sobretudo, ao aumento da arrecadação e à melhoria do aparelho administrativo. Foi criada a Comissão de Reorganização dos Serviços da Diretoria do Imposto de Renda. Em 5 anos, o imposto de renda passou de 10% para 28% do total da Receita Tributária Federal e, em 1943, alcançou um marco inédito, primeiro lugar em arrecadação. As pessoas físicas brasileiras deverão prestar contas à Receita Federal, apurando o imposto de renda devido segundo as normas do Regulamento do Imposto de Renda. Anualmente, deverão entregar a declaração de seus rendimentos e bens, pagando o imposto devido ou apurando a restituição, se houver. São tributáveis pelo imposto de renda de pessoa física os rendimentos, como salários, benefícios e remuneração por serviços prestados, ganhos de capital, juros e outras rendas, como aluguéis e direitos autorais, ou proventos, como aposentadoria. Alcance: as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital,
são contribuintes do imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão. São também contribuintes as pessoas físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse como se lhes pertencessem, de acordo com a legislação em vigor. Contribuinte é o titular da renda ou dos proventos. Base de cálculo. A base de cálculo é o montante de renda ou dos proventos tributáveis. Obrigatoriedade. Está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda referente ao exercício de 2021 a pessoa física residente no Brasil que, no ano calendário de 2020, recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70, tais como rendimentos do trabalho assalariado, não assalariado, proventos de aposentadoria, pensões, aluguéis, atividade rural. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil, realizou em qualquer mês do ano calendário alienação de bens ou direitos em que foi apurado ganho de capital sujeito à incidência do imposto, ou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos em 31/12/2020, inclusive terra nua, cujo valor total foi superior a R$ 300 mil. Passou a condição de residente no Brasil e encontrava-se nessa condição em 31 de dezembro. Relativamente à atividade rural, com o preenchimento do demonstrativo da atividade rural, obteve receita bruta superior a R$ 142.798,50 ou pretenda compensar, no ano calendário de 2020 ou posteriores, prejuízos de anos calendário anteriores ou do próprio ano calendário de 2020. Optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 contados da celebração do contrato de venda, nos termos do artigo 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Recebeu auxílio emergencial para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da doença causada pelo coronavírus identificado em 2019, Covid-19, em qualquer valor e outros rendimentos tributáveis em valor anual superior a R$ 22.847,76. Dependendo de todos esses fatores, você pode chegar a pagar, ao longo do ano, 27,5% de imposto de renda no Olerite. É de chorar? Sim. Então declara tudo direitinho. Como funciona o pagamento do imposto de renda? Com a prestação de contas, feita pela declaração anual, você consegue saber se já pagou tudo o que precisava pagar. Caso você tenha pago valor a mais, a Receita devolve o dinheiro, e é o que se chama restituição do imposto de renda. Caso o contrário, você paga o valor restante. Para pagamento do restante, a Receita disponibiliza um boleto bancário ou débito automático. Por que é cobrado? A explicação para o pagamento do imposto de renda é de cunho social. A ideia é que a parcela da população com rendimentos maiores contribui mais para o governo, a fim de gerar dinheiro para melhorias na qualidade de vida de toda a população. Para onde vai esse dinheiro? De acordo com o Ministério da Fazenda,
parte dos impostos arrecadados é destinada à saúde, educação e programas de transferência de renda, como Fome Zero e Bolsa Família. Outra fração é enviada para programas de geração de empregos e inclusão social, como plano de reforma agrária, construção de habitação popular, saneamento e reurbanização de áreas degradadas. Existe também uma parcela direcionada para investimentos em infraestrutura, segurança pública, cultura, esporte, defesa do meio ambiente e estímulo ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. Portanto, pagar seu imposto de renda gera dinheiro para melhorias no país. Dispensa. A pessoa física que se enquadrou em qualquer das hipóteses previstas nos itens 1 a 8 fica dispensada de apresentar a declaração, se constar como dependente em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual sejam informados seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua. Prazo em 2021. As declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, geradas pelo programa, devem ser apresentadas no período de 1º de março a 30 de abril de 2021, pela internet. Alíquotas. As alíquotas são progressivas e variáveis. Modalidades de arrecadação. Em linhas gerais, a arrecadação é viabilizada por intermédio do Instituto da Retenção Tributária ou pelo recolhimento efetuado pelo próprio contribuinte, carnê-leão, por conta de rendimentos auferidos no decorrer do mês ou eventuais ganhos de capitais obtidos. O acerto de contas com a Receita Federal, em regra, é feito anualmente com a entrega da declaração de rendimentos. No entanto, no decorrer do ano, as pessoas físicas antecipam parcelas e sofrem retenções, as quais, eventualmente, podem superar o que seria devido no cômputo anual. Quando isso ocorre, surge a famosa figura da restituição do imposto de renda. Retenção do imposto de renda da pessoa física. Como vimos, em determinadas situações, a legislação prevê a existência de um responsável tributário, sendo esta a pessoa que se obriga a cumprir e fazer cumprir as disposições fiscais em vigor. Muito comum é o caso da retenção do imposto de renda na fonte, quer seja sobre rendimentos do trabalho ou sobre ganhos de capital, rendimentos de aplicação financeira, por exemplo. As retenções podem ser consideradas como simples antecipações do que seria devido na declaração de ajuste anual, ou podem ser efetuadas em caráter definitivo. Nesta última hipótese, chama-se de retenção exclusiva na fonte. Exemplo de retenção como antecipação: o imposto retido sobre rendimentos do trabalho. Exemplo de retenção definitiva: o imposto de renda sobre rendimentos sobre aplicações financeiras. Retenção sobre rendimentos do trabalho. Desconto na folha de pagamento. É importante, para os iniciantes, saber que as empresas possuem a obrigação de reter o imposto de renda incidente sobre os salários de seus funcionários, pois caso não façam, poderão futuramente responder e assumir o ônus desse tributo em eventual fiscalização. A retenção do imposto de renda incide sobre a remuneração do funcionário, excetuando algumas verbas que não são alcançadas pelo imposto. Identificado o montante sobre o qual incidirá o imposto de renda, esse valor deve ser enquadrado na tabela progressiva, para identificar em qual faixa o contribuinte será tributado. Contribuintes individuais, autônomos. Os valores pagos a prestadores de serviços autônomos também estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte nos mesmos moldes aplicáveis aos empregados
pois decorrem do trabalho. Caso uma empresa não efetue a retenção, futuramente poderá ter que arcar com o ônus do valor não retido, calculado sob uma base reajustada, pois parte-se do pressuposto que o montante pago ao beneficiado seria o valor líquido do próprio imposto de renda. Como esperado, a Receita Federal anunciou as regras e o calendário do imposto de renda da pessoa física, válidos para 2021 com ano base 2020. Para 2021, havia a expectativa de atualização da tabela do imposto de renda, o que não aconteceu, permanecendo, na prática, as mesmas faixas dos anos anteriores. A principal mudança, que impacta um número grande de pessoas neste ano, é a exigência de declaração daqueles que receberam auxílio emergencial para enfrentar a pandemia de Covid-19 durante o ano de 2020. Mas nem todos precisam declarar auxílio, apenas aqueles que ganharam, além do auxílio emergencial, outros rendimentos tributáveis, que somem R$ 22.847,76 ou mais. Quem se enquadrar nesse caso pode ter que devolver o valor recebido como auxílio. A entrega começou no dia 1º de março e vai até as 23h59 do dia 30 de abril, pelo horário de Brasília. Quem atrasar e não conseguir cumprir o prazo terá que pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Em 2021, a Receita espera receber mais de 32,6 milhões de declarações. Há alguma doença que dispense os portadores da declaração e do pagamento do imposto de renda da pessoa física? Do pagamento do imposto, existe a possibilidade da isenção do imposto de renda da pessoa física. Mas no caso da declaração, ela deve ser feita normalmente, não há dispensa. A Receita Federal possui uma lista de doenças cujos portadores podem ser isentos do pagamento do imposto de renda. As condições para usufruir da isenção são válidas desde que a pessoa se enquadre simultaneamente nas seguintes situações, da Lei nº 7.713 de 88. Os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma e, simultaneamente, possuam alguma das seguintes doenças: AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, inclusive monocular, contaminação por radiação, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, hepatopatia grave, nefropatia grave, neoplasia maligna, câncer, osteíte deformante, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa. Qual a documentação necessária para fazer a declaração? É importante que você organize toda a documentação e comprovantes necessários para entregar sua declaração e faça o quanto antes, evitando atrasos e multas. Para o preenchimento, você vai precisar documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência e dados bancários. Informe de rendimentos, a empresa deve fornecer. Documentos pessoais dos dependentes, CPF obrigatório. Informe de rendimentos financeiros e de aplicações ou extratos de aplicações fornecidos pelo banco. Comprovantes de despesas médicas, nome, endereço, CPF ou CNPJ do prestador, data e assinatura do médico, caso não seja uma nota fiscal. Comprovantes de despesas com ensino, extrato de previdência privada, documentação do plano de saúde,
documentação de imóveis e veículos, inclusive financiados, recibos de pagamento ou recebimento de aluguel, recibos de doações, incluir contrato social das empresas a quais é sócio, documentação de consórcios contemplados ou não e extrato do carnê-leão caso seja autônomo.